Os materiais, ao sofrer aquecimento ou resfriamento. Bom, nosso estudo ele vai se basear praticamente nas leis da termodinâmica. E as leis da termodinâmica são três. A lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. A primeira e a segunda lei da termodinâmica foi desenvolvido de forma totalmente prática e experimental. Só depois que foi desenvolvida a primeira e a segunda lei termodinâmica, os físicos perceberam que seria necessário inserir uma lei antes dessas duas, a qual nós vamos chamar de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica trata praticamente de temperatura e calor, equilíbrio térmico e medições. A lei zero da termodinâmica ela está relacionada praticamente com o equilíbrio térmico entre dois corpos. Por exemplo, para medir a temperatura ou para aferir a temperatura de um corpo, esse instrumento chama-se termômetro. Então, temperatura e calor são coisas totalmente distintas, são coisas diferentes. O que difere uma da outra? A temperatura é o instrumento que mede o grau da agitação térmica dos átomos, partículas ou moléculas. E o calor é o quanto os átomos, partículas ou moléculas estão agitadas no interior de um corpo. Então, hipoteticamente, nós podemos observar que quando existem dois corpos, por exemplo, esse giz, um corpo A e um corpo B, corpo A e corpo B, se estiverem em temperatura diferente, você colocar em contato um com o outro, esperando um certo tempo, vai chegar um momento que tanto o corpo A como o corpo B estarão à mesma temperatura. Mas de que forma vocês percebem se um corpo está a uma temperatura ou não? Exemplo típico, nós podemos pegar uma caneta. Hipoteticamente, se essa caneta, como vocês podem perceber, existe um líquido, que é a tinta. Existe um momento que essa tinta se expande e ela sobe pelo tubo capilar da caneta e até derrama. No caso da construção da caneta, é similar ao processo de construção de um termômetro. Praticamente existe uma parede de vidro, um termômetro, onde vai ter as escalas numeradas nesse termômetro, e dentro, no interior do termômetro, terá um tubo capilar, e dentro desse tubo capilar praticamente existe um líquido, álcool ou mercúrio. Mais utilizado é o mercúrio. Coloca esse termômetro em contato com outro corpo, a que temperatura esse corpo está. Hipoteticamente, se essa caneta fosse um termômetro, eu queira aferir a temperatura do meu corpo, eu vou ter que colocar em contato térmico com o meu corpo. As moléculas de mercúrio e de ar absorvem o calor do meu corpo, ela se expande, incha e sobe pelo tubo capilar. Passando um certo tempo, você faz a leitura no termômetro, dizendo qual é a temperatura que o meu corpo está. Então, temperatura é o equipamento, é o termômetro que mede. Mas o que o termômetro mede? Ele mede quanto tem de calor no corpo. E calor nada mais é do que o estado de agitação térmica das moléculas. Um exemplo bem típico do nosso dia a dia que nós podemos observar é a água. A água é um líquido que você pode entornar num copo, entornar no outro. Pode um líquido, as moléculas deslizam umas sobre as outras. Elas estão no estado quase livre. As moléculas de H2O, os átomos que compõem essa molécula, estão em movimento. E se você colocar no recipiente, ele pega a forma do recipiente. Então nós falamos que essa água é uma água líquida. E essa água só pode ser líquida numa temperatura de 0 até 98 graus Celsius. De 0 a 98 graus Celsius você tem a água líquida. Agora, nessa temperatura,
a água líquida, se você pegar a água ambiente, ela está em torno de 22, 23, 18, enfim. Não passa de 23 graus Celsius no máximo a temperatura ambiente da água. Se você pegar essa água e colocar dentro de um congelador e esperar um certo tempo, vai chegar um momento que as moléculas que compõem aquela água vai entrar em equilíbrio térmico com o congelador. Ou seja, o calor vai sempre fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então o calor será fluído para o interior do refrigerador, uma máquina térmica vai jogar esse calor para fora da geladeira ou do congelador. Esperando um certo tempo, a gente percebe que aquela água entrou em equilíbrio térmico com o congelador. Então você olha lá, o congelador estava menos a 0 graus Celsius, você tira a água, ela está no estado sólido, na mesma temperatura do congelador de 0 graus Celsius, é o gelo, o bloco de gelo. Ao retirar esse bloco de gelo e você colocar o meio ambiente, o ambiente está mais quente do que o gelo. Então o calor será transferido do ambiente para o gelo, do ambiente para o gelo, do ambiente para o gelo. Vai chegar um ponto que a água no estado sólido derreteu totalmente e vai entrar em equilíbrio térmico com o meio ambiente, ou seja, vai se transformar em água líquida à temperatura ambiente. Por outro lado, se você colocar essa água, ou seja, em uma fonte térmica, em um recipiente, demora um certo tempo, essa fonte térmica vai fornecer calor para essa água, vai chegar um momento que essa água vai começar, as moléculas que compõem essa água vão começar a agitar, né? E ela praticamente vai começar a agitação das moléculas mais energicamente, aproximadamente 98 graus aqui na nossa região. Então as moléculas começam a se movimentar no estado aleatório, no interior do recipiente, e conforme você vai fornecendo calor, uma molécula vai saindo. Deixar você vai perceber que o recipiente vai secar, em que toda aquela água que estava no meio do nosso recipiente evaporou, ou seja, transformou para a fase gasosa, ficou menos denso e foi para a atmosfera formar as chuvas. Então, nesse caso, nós estamos falando da lei zero da termodinâmica, que ela trata do equilíbrio térmico. Então, se você tiver um corpo quente, um corpo frio, colocar os dois em contato, o corpo quente vai transferir o calor dele para o corpo frio. E vai chegar um momento que ambos estarão à mesma temperatura. Como exemplo citado, o gelo. No interior da geladeira, ele entra em equilíbrio térmico com o congelador. Se for uma geladeira normal, o congelador fornece uma temperatura no máximo menos 1 grau negativo. Então a água vai transformar no estado sólido a menos 1 grau Celsius negativo. Se for uma geladeira mais potente, nós podemos conseguir até 4 graus negativo. Então a água vai estar a menos 4 graus negativo. Então qualquer temperatura menos de 0 graus Celsius, a água estará em estado sólido. E a temperatura acima de 0 grau ao nível do mar, até 98, 99, de 0 grau, acima de 0 grau, até 98, 99, nós temos a água líquida. Agora, a partir de 98, 99, ou 100 graus aproximadamente, a nível do mar, a água deixa de ser líquida e ela evapora, formando a chuva na atmosfera. Então, praticamente, esse conteúdo, o nosso primeiro capítulo do livro de vocês, vai tratar praticamente desses temas. E para nós encerrarmos, já falamos sobre isso, as medições térmicas. Então, para fazer as medições térmicas, nós temos os termômetros. Existe o termômetro clínico, aquele de vidro que usualmente vocês já utilizaram. Existe o termômetro digital, muito utilizado em supermercado, comércio com essa pandemia, né, para aferir a temperatura. E existe o termômetro infravermelho, em que ele capta as ondas de calor do seu corpo e interpreta de acordo com a quantidade de ondas eletromagnéticas que o seu corpo está emitindo. Porque o nosso corpo, a temperatura que está,
ele emite ondas de calor, né? E essas ondas de calor podem ser captadas por equipamento infravermelho e interpretar essas ondas em forma de calor, que são os termômetros, ações de temperatura à distância, não precisa do contato. Diferentemente do termômetro clínico, que precisa do contato. O termômetro digital você precisa colocar em contato com o corpo para você aferir essa temperatura. Então as medições podem ser feitas através de um termômetro clínico, um termômetro analógico ou um termômetro digital ou até mesmo um termômetro de infravermelho ultravioleta. Pode ser esses 4 tipos de termômetro que podem existir no comércio para medir as temperaturas. Convém dizer também, na questão das medições, existe um outro tipo de medição, que é a medição empírica. Embora essa medição não é precisa, mas dá uma noção do que é a temperatura. Por exemplo, uma senhora, ao pegar o seu menino com febre, coloca as costas da mão, ou coloca a palma na mão, no corpo, na testa, ou no pescoço da criança, e percebe que essa criança está com um pouquinho de febre, né? Essa medida não é uma medida precisa. Você vai só saber que ele está com febre, comparando com a sua temperatura. A temperatura da mãe está uma temperatura, e do filho está um pouquinho a mais. Então ela percebe que nessa medição a temperatura da criança está elevada, então ela está doente. Ou o pai também pode chegar do serviço, por exemplo, um carpinteiro ou um pedreiro, com aquela mão dura, mão do trabalhador. Se colocar a mão na testa da criança, pode perceber que não vai ter a sensação térmica que ela está. Então, a medida de temperatura através do tato dá uma aproximação, mas não é precisa. Isso que nós chamamos medições empíricas. A medição simplesmente experimental e de contato. O capítulo 1 do livro de vocês vai tratar praticamente sobre esses assuntos, que seria a lei zero da termodinâmica. E a lei zero da termodinâmica trata temperatura, é o instrumento que mede, calor é o grau de agitação térmica da molécula, que você pode perceber o quanto essa molécula está agitada através de medições que podem ser com qualquer um tipo de termômetro. Então, temperatura mede o quanto o corpo tem de calor. Temperatura mede o estado da agitação térmica da molécula. E 2 corpos, quente e um frio, colocar em contato, o corpo quente vai sempre ceder calor do corpo frio para o corpo quente para o corpo frio. O inverso não foi verificado. Então, chega um momento que ambos os corpos, tanto o corpo A como o corpo B, estarão à mesma temperatura. Esse é o assunto da nossa primeira aula, a qual nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Se numa avaliação perguntar para vocês o que é lei zero da termodinâmica, vocês sabem me dizer? A lei zero da termodinâmica trata do equilíbrio térmico. Ela trata das medições da temperatura e do grau de agitação térmica das partículas.